Fala, minha gente, tudo bem? Mais um episódio do RecroCast no ar, o podcast desenvolvido para ajudar você que empreende a obter os resultados que tanto almeja. Com a frenética velocidade da mudança nas redes sociais, é fundamental que a sua empresa esteja atenta e se adapte ao novo, para não ficar de fora das tendências e também não perder a relevância no mercado. Afinal, temos certeza que você que quer estar bem posicionado no mercado, independente da área em que você atua e competir com as grandes marcas, é necessário não apenas ousadia, mas também utilizar as estratégias e as tendências corretas para falar de forma eficaz com o seu público. Para te ajudar com isso, o nosso assunto de hoje é marketing digital, ou melhor, tendências no marketing digital, como manter a rede social da sua empresa atualizada sem ser superficial. Participa desse bate-papo aqui comigo, a líder do time de estrategistas da Recro, Karen, tudo bem? Olá. Também um dos sócios fundadores da agência, o Mectar. Fala, Mec, tudo certo? E aí, tudo certo? E também a estrategista de redes sociais da empresa, a Bruna, seja bem-vinda. Olá. Bem, para a gente iniciar, bora imaginar uma situação que eu acho que fica sempre mais fácil também para a gente comentar depois, né? Vamos imaginar um empresário do ramo da alimentação que observa que o concorrente dele no perfil fez um vídeo, né, numa trend, entrou na trend, e aí bombou esse vídeo, né? Um dos vídeos no perfil que bombou, mas digamos que é um dos poucos assim que deu certo, né, em questão de visualização pelo menos. E aí esse empresário para e pensa, e digamos que ele é cliente aqui da agência, da Recro, chega aqui na agência e fala o seguinte: ó, a gente precisa fazer um vídeo assim, igual do meu concorrente, semelhante, porque eu trabalho com os mesmos produtos similares a ele, e eu não quero ficar para trás, eu quero entrar nessa trend. Bem, depois a gente vai desmistificar aqui se é certo ou não esse empresário seguir o seu concorrente nesse sentido. Vamos desvendar alguns mitos por aí. Mas antes disso, eu começo perguntando para a Karen, é o seguinte: o que é então ser superficial no perfil de uma empresa? A palavra superficial é autoexplicativa, né? Tudo aquilo que está na superfície, que não se permite ir para dentro, né? Entrar para dentro. Se aprofundar, né? Entender o que tem por trás. Então, uma rede social empresarial, falando disso, né? A gente sempre fala de rede social para negócio. Superficial, alguns exemplos para ficar bem claro, depois a gente pode desenvolver mais o assunto. Mas, por exemplo, uma linguagem neutra, que poderia estar no perfil de qualquer outro concorrente, falta de posicionamento, né? Aquela empresa que está ali só por estar. Se ela não existisse, ela não faria diferença nenhuma. Uma coisa que eu acho que é a pior delas, né, Bruna? Banco de imagem, falta de banco de imagem. Cara, não faz sentido. Uma rede social é para a tua empresa se conectar com outras pessoas, com clientes. Funcionava há 10 anos atrás, quando a gente começou a fazer isso. Exato. E talvez ainda funcione alguns tipos de peças publicitárias físicas. Mesclar, tipo, aí, colocando só um parênteses aqui, não é questão em si da gente identificar na imagem, mas talvez interessante mesclar banco de imagem com imagem real. Funciona em algum sentido? Tem pessoas que fazem. No nosso posicionamento, não. No nosso posicionamento, a rede social da tua empresa é para mostrar a tua empresa. Então, não faz sentido tu mostrar uma imagem que não seja tua, que não seja do teu pessoal, que não seja do teu produto. Então, no nosso posicionamento não faz sentido. Perfeito. Né? Nós queremos quebrar o Shutterstock, Adobe Stock. Banco de imagem. Até porque é caro. Né? Não, mas pela nossa experiência, realmente não... Esse tipo de coisa, falta de banco de imagem, até agora tem muito aqueles bancos de arte, né? Banco, compra 100 artes, paga uma miséria. Tudo pronto, Pacote de arte. Pack. Pack de artes. Isso é também um exemplo de rede social superficial, que é aquilo ali, tu percebe que ela é gerenciada, ou quem posta não entende sobre a empresa, não sabe a essência da empresa, não sabe qual é o posicionamento da empresa. Não é autêntico, né? Não é autêntico, exatamente. Então, dando exemplos, né, para ficar mais claro, para mim é isso. Perfeito. Bem, se você mandou a sua pergunta, continua aqui, a gente está apenas no início, tem muito assunto, a gente vai esclarecer todas as dúvidas no final, na caixinha de perguntas que você mandou aí para a Recro nas redes sociais, o seu questionamento. Bom, Mickey, vamos voltar agora para a historinha inicial ali, do empresário que percebeu na concorrência um vídeo que deu certo, digamos assim,
que é de uma trend, né? E aí a gente vai colocar na mesa agora essa discussão, e aí eu jogo a pergunta para ti, mas a gente está aqui no espaço democrático, vamos se complementando para responder da melhor forma possível. Será que é vantagem esse empresário entrar nessa trend, e se ele não entrar, ele vai ficar atrás, digamos assim, do seu concorrente em relação ao conteúdo? Pois é, aí existe uma outra situação, né? Primeiro, com relação ao público dele, né? Acho que o principal é o público. Se o público dele for um público que, sei lá, funciona uma trend, ok, eu acho que é válido ele pensar nisso. Mas depende muito, tipo assim, não dá para medir o resultado do teu concorrente e achar que o teu resultado vai ser o mesmo, né? Isso não... Até porque o público pode ser diferente. Mesmo Isso, e sempre tem aquela máxima que fala que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, toda vez que tu olha, o meu concorrente está fazendo isso, é melhor do que eu estou fazendo, isso vai funcionar, isso é bom. Tu não sabe, tipo assim, se deu certo para ele. Primeiramente, curtida, compartilhamento, não é significado de sucesso, né? Então, tipo, deu muitas curtidas. Até porque hoje pode ser comprado isso também. Não, exatamente. Mas mesmo que não seja comprado, sei lá, às vezes é algo que não... A gente já passou por diversas situações aqui na agência de clientes querendo fazer trend, vídeo e não sei o quê. Até para TikTok, né? Mas o ramo não é adequado. Não dá o fit, né? Não é correto. Correto é muito forte falar, né? Errado ou certo é uma coisa muito relativa na rede social. Pode ser que dê muito certo, pode ser que dê errado. Mas eu acredito que vai depender do público-alvo dele e vai depender da estratégia dele. O posicionamento dele é mais importante antes de qualquer trend, né? Se o cara a gente tá falando de tendências aqui. Não adianta a gente falar de tendência geral e dizer, não, agora o que vai dar certo é fazer vídeo de trend. Se, na verdade, o que a gente está discutindo são ações personalizadas para cada negócio específico, entendeu? Então, o nosso trabalho, como a Karen falou, é personalizado. A gente gosta de fotos próprias, a gente não usa banco de imagem, a gente procura transparecer a essência da empresa através daquilo. E se eu for fazer uma trend, eu estou copiando milhares de outras empresas ou pessoas que estão fazendo isso. Então, tipo, fazer pela viralização, ao meu entender, não é válido se isso não te trouxer resultados. Daqui a pouco, se trouxer resultado, aí beleza, aí tu trabalha só com a trend. Mas não dá para se balizar pelo vizinho. E a rede social, não sei, assim, posso estar falando bobagem, que vocês me ajudem se estiver falando alguma coisa que não é adequada. Mas a rede social, ao meu ver, pelo menos, a questão de visualização não significa que, bom, você tem, sei lá, 5 mil visualizações de um vídeo, que essas 5 mil pessoas vão estar ali conhecendo o teu produto, se interessando e vindo adquirir o teu produto ou serviço, né? Então é muito relativo isso, eu acho, né? A gente costuma dizer que ganhar seguidores, ganhar visualização e curtida é a coisa mais fácil que tem. Tu vai postar um vídeo lá super polêmico, alguma coisa que vai chamar a atenção do público, tu pode comprar seguidor. Tu pode fazer tantas coisas, sabe? Essa é a parte mais fácil. A parte difícil é trazer o público certo para dentro da tua estratégia e fazer ele consumir a marca para depois consumir o produto. Isso que é o difícil, sabe? Conseguir números é muito fácil, né? Tanto que os nossos relatórios, eles têm números sim, mas eles são todos baseados na estratégia e no objetivo do cliente, né? Então, essa é uma das coisas que a gente vem renovando e repensando, né? A gente tem uma metamorfose ambulante, né? Toda sempre hora revendo processos. Exatamente. E falando sobre metamorfose também um pouco, né? A Bruna pode falar sobre essa questão de nós como gestores, né, de redes sociais, a gente tem que estar assim o tempo inteiro atualizado das novas ferramentas, das novas funções do Instagram. Todo dia sai uma nova, do LinkedIn, TikTok, né? Onde for que o nosso cliente estiver inserido. Então, a gente tem que estar ligado em todas elas e a gente tem que inserir essas estratégias, essas ferramentas na estratégia do cliente, né? Como a gente sempre fala, e não ao contrário, né, Bruno? Sim. Na verdade, eu acho que assim, qual que é o objetivo da tua empresa? É alcançar muitas pessoas, mas não necessariamente alcançar as pessoas que são
as ideais para o teu negócio, ou tu quer trazer o público correto para ti, clientes fiéis que vão comprar de você. A gente chama essas visualizações de trends super viralizadas e seguidores de métrica de vaidade, porque é só um número lá. Não significa que tu vai vender para essas pessoas. Pois é. Elas vão estar vendo, mas elas vão ser fiéis à tua marca, comprar da tua marca. Então, é importante fazer conteúdos que estejam no momento, ou usar até algumas trends em alguns momentos específicos, se é dentro do planejamento, do posicionamento do cliente, é importante, né? Por causa da plataforma em si, né? Da atualização do que as pessoas querem consumir. Mas tem que muito ver qual o objetivo e não pensar que viralizar é algo perfeito, porque não é. É vaidade, né? Muitas vezes. Eu vejo isso bastante influenciador, né? As empresas gostam de utilizar influenciadores que têm mais seguidores, por exemplo, e às vezes não entregam conteúdo, enfim, trabalho que vai dar resultado efetivo para a empresa, né? Tem muita questão no nicho e tal. Depois eu vou falar uma outra coisa aqui, que inclusive nem está no roteiro, mas para a gente discutir, que é uma tendência agora do Instagram que está vindo em outros países e ainda não surgiu no Brasil, pelo menos até a gravação desse vídeo, mas a gente vai discutir depois. Agora eu converso com ela que pensa de maneira estratégica para as empresas, criando conteúdo, sempre dinâmicos, mas que fazem sentido com cada tipo de nicho para cada cliente, né? Bruna, explica para a gente comentou antes aqui sobre a questão, um pouco, né, sobre a questão de quantidade e qualidade. Como que a gente tem um equilíbrio entre qualidade e quantidade nas publicações no perfil de uma empresa, por exemplo? Essa questão de quantidade, eu acho que é um grande tabu nas redes sociais. Cada um fala uma coisa, cada um tem uma opinião. Mas a primeira coisa que é importante a gente ter como centro é que cada rede social é única. Cada rede social tem a sua quantidade de postagens mais ideal. Não perfeita, porque não existe solução perfeita, não existe conta perfeita. Então, é mais ideal, né? Cada uma é única, porque cada rede social é feita de uma forma para um tipo de público. Em cada rede social tem um público diferente que consome de forma diferente. Então, por isso que a frequência de postagens pode ser diferente nelas também. Mas a questão de quantidade e qualidade é assim. Não importa se tu posta todos os dias e posta um conteúdo superficial, que ninguém vai se interessar, ninguém vai ver mesmo, porque muitas vezes tu posta tanto que o alcance vai diminuindo porque não entrega, né? Tá ali só por tá, né? Tá ali só por fazer. Ah, não, porque tem que postar todos os dias. E daí posta um conteúdo que não vai agregar em nada. Cata né? uma data comemorativa lá. É. Hoje é dia da árvore. Isso. Nossa, que esse é o post que eu precisava para preencher o cronograma. Vou botar. Isso, não adianta nada tu fazer isso, mas também não adianta nada tu postar uma vez a cada tanto tempo com muita qualidade, porque tu não vai ter constância. E rede social é sobre constância também, né? Sobre frequência. Então, tu tem que encontrar um meio ali que te faça, que tu consiga fazer um conteúdo com qualidade, mas com constância. Porque a plataforma exige constância e as pessoas que consomem exigem constância, mas o conteúdo não pode ser qualquer conteúdo. Se tu consegue fazer conteúdo todos os dias com muita qualidade, perfeito, maravilha. Mas se tu não consegue, não adianta. Melhor não fazer. Melhor não fazer do que, né, acabar se frustrando Pecando depois. nesse sentido. Sobre essa questão de constância, no último podcast, uma seguidora também mandou uma sugestão de assunto pra gente, falando, falem sobre esse pessoal que posta 6.000 stories por dia, as empresas, né? Sim. E acaba ficando chato, é insuportável. E realmente, essa é outra questão. O pessoal fica me zoando porque eu não sei usar o microfone. Como é que é a piada lá? É o Ronaldinho, fala para um lado e o microfone Assim, pro outro. né? Categoria, gente. Vamos me corrigindo. Aquele de prestar um espelho, assim. Tá no espelho. Tirando a foto pro álbum. É pra isso. cantar. Mas essa questão de postar demais também é um problema, né? Pode ser um problema. A pessoa às vezes se empolga. Então, uma frequência legal, o que eu diria? Uma frequência que o teu público consegue acompanhar e tem a sensação de que ele está acompanhando a tua empresa
ao vivo. Tipo, eu sei o que tá rolando, eu não tô perdendo nenhuma novidade, nenhum lançamento. Como se estivesse lá dentro mesmo. Isso, verificando. sabe? Tu consegue ter essa proximidade, que não enche o saco Sim. também, né? Mas que tu consiga sentir essa proximidade com a empresa. Eu sei o que rola nos bastidores, eu sei o que eles estão fazendo hoje. Sabe, ter rotinas e mostrar os bastidores do dia a dia é algo que tu consegue fazer todos os dias, sem muita... Claro, né, com o tempo tu vai desenvolvendo, mas sem muitas dificuldades. Mostrar o dia a dia é simples. É tu mostrar... Às vezes a pessoa quer enfeitar demais, né? E acaba não mostrando nada. Mas mostrar o dia a dia é uma coisa tão simples, né? E tu fazendo isso cadenciadamente, nem sei se essa palavra existe, Sim, mas cadenciadamente, tu consegue ter uma frequência legal, natural, acima de tudo, isso falando mais de stories, né? E pro feed, eu acho que o que vai te manter uma frequência ideal é tu ter um planejamento do que tu tá postando, né? Do que tu precisa postar, do que tu quer passar com a tua marca. Então, um planejamento, a gente sempre diz, é a chave de tudo. Ele vai ajustar a tua frequência, ele vai ajustar o teu tipo de conteúdo, o teu público, a programação, o planejamento é tudo nesse sentido também, de frequência e de superficialidade da rede social. Ótimo, isso que a Bruna estava falando, né, que é justamente a questão também de não ter receita própria para as empresas, uma empresa genérica, tipo uma receita genérica para as empresas, né? Como a gente falou, cada empresa vai pensar um cronograma, a gente vai ter a equipe preparada aqui, né, para justamente pensar na individualidade, na necessidade dele, né, nesse sentido. Cara, até esses tempos atrás eu gravei um vídeo para o feed da Recro que fala que o nosso método é gourmet, né? O que isso significa? Quando tu vai no restaurante buffet, por exemplo, meio-dia, vai no restaurante para comer um buffet. Como é que funciona o buffet? Isolado, É a mesma comida para todo mundo, não é? Tem lá a comida, Isso. tu escolhe o que tu quer e tu come, tá? E o que é um restaurante gourmet? Tu vai lá, tu senta e tu escolhe o teu prato. Mas não escolhe de acordo com o que tem ali. Tu monta o teu prato. Eu quero isso aqui, eu quero esse outro aqui. E o chefe vai... Eu tô falando em gourmet mesmo, né? Um negócio que... Restaurante chique, né? Um negócio top. Não é à la carte que eu tô falando. É o negócio... Não, peraí, sentei aqui. Eu tô a fim de comer um ovo frito com arroz. E o cara vai lá e faz o melhor ovo frito e o arroz com uma apresentação maravilhosa e tal, não sei o quê, com galinho em cima, entendeu? E o que a gente tenta se aproximar a essa analogia é justamente isso, sabe? Não entregar o buffet, não entregar o prato feito, entendeu? Não, é isso aqui, é isso que tem, sabe? Esse aqui eu faço para esse, eu faço para esse, para esse, para esse. Não. É chegar e pedir o que você precisa. Exatamente, mas não é nem o que o dono da empresa precisa, porque se fosse isso, a gente, por exemplo, assim, estaria trabalhando, sei lá, o dono da empresa X. Cara, ele vai ter como é que eu vou dizer, as manias dele, as vontades, os gostos pessoais, e dentro de um trabalho de marketing, o gosto pessoal tem que muitas vezes ser deixado de lado, entende? Então a gente não pode fazer a vontade do dono, tá? A gente tem que fazer a vontade de quem está consumindo. Do público, né? Isso, exatamente. Consumidor final. E a gente, falando em tendência, né? A rede social a gente trabalha faz um tempo já aqui na Recro. Na verdade, a gente começou oferecendo esse serviço há 10 anos. E, cara, no começo era aquela coisa, banco de imagem, qualquer coisa que tu postasse era curtida, as pessoas absorviam, gostavam, falavam, comentavam. Hoje em dia tu tem que ter muita relevância, né? Então o que é importante justamente isso, tu entender, esse produto aqui desse cliente, ele precisa ter, sei lá, ele precisa de mais atenção no TikTok, por exemplo, que é uma coisa que a gente está implementando agora aqui na agência, né? Tá o uso bem do alta, TikTok. né? Isso. E isso é uma tendência cultural, eu diria, né? Cada vez menos as pessoas têm, não sei se costume ou, né, de parar e ler, né? Eu me lembro que, sei lá, quando eu comecei a usar a internet lá no final dos anos 90, não existia outra coisa se tu não digitasse, tipo assim, o site
direto o site, não tinha Google. O Google existia o KD, se não me engano, que era mais famosinha. E aí existia o KD e aí depois veio o Google. Então, tipo, tu tinha que ir direto na fonte, e daí era mais fácil, às vezes, pegar o livro e... Sim, porque era todo um processo, perdia mais tempo. Isso, exatamente. E hoje em dia, as pessoas não querem mais ler, não querem mais consumir, não querem mais parar, ler um artigo, não sei o quê, sabe? Tudo muito rápido, né? As pessoas também não têm paciência. E eu digo assim, ó, o SEO, por exemplo, que é uma coisa que é uma excelente ferramenta de pesquisa, otimização da pesquisa e tudo mais, eu não quero de maneira nenhuma dizer que isso vai ser prejudicado, ou, enfim, né, vai terminar, mas isso vai ter que ser reinventado, entendeu? O SEO vai ter que mudar, porque as pessoas estão cada vez menos querendo ler, sabe? Aí tu publica artigo, porque, cara, publicar um artigo, sei lá, de 3.000 palavras não é simples, entendeu? Tu tem que pensar, tem que pesquisar, tem que ir atrás. Então, acho que isso, sabe? O gourmet é justamente nesse sentido. É entender a necessidade da empresa, o que o cliente dessa empresa quer absorver e começar a trabalhar conteúdo de valor a partir disso aí. E eu acredito que seja aí a fundo... O Cris tem um comentário, hein? Fala, Cris. Antes que me fuja... Qual é isso que eu achei? Antigamente, sobre o banco de imagens, né? É que antigamente... As agências médias e pequenas, elas não tinham um setor que conseguisse fazer essas captações. Então, era necessário tu pegar coisas de banco de imagens. Hoje é diferente. Hoje a gente tem um setor grande que é especializado nisso e que tem mais pessoas que possam fazer isso. A gente mesmo, né, já fez muita coisa com banco de imagens lá no início, ou quando precisava de 2 captações ao mesmo tempo, contratava alguém de fora, o freela. Então, era mais pela necessidade do que pela tendência, né, de usar banco de imagens. Hoje, a gente consegue personalizar o atendimento ao cliente nessa questão da imagem, né, de fazer vídeo e fazer foto, quanto fazer o banco totalmente personalizado, né, para o próprio cliente. Perfeito. É isso aí. Boa. Obrigado pela colaboração, Cris. Isso aí. Bem, se você que está nos assistindo tem alguma sugestão, algum comentário aqui, já deixa nas nossas plataformas. A gente está no YouTube, também no Spotify. Você pode comentar aqui, que depois a gente lê cada um dos comentários. É sempre importante, porque o podcast ou o Recrocast existe com a sua participação. E lembro também que se você que é empresário, quer patrocinar aqui, quer que a sua empresa seja vista nesse projeto, manda um direct aí para nós, como é que a gente pode falar para chamar pelo Instagram. Pode ser, tem lá contato do WhatsApp, tem o link da bio. Excelente, chama a gente lá que aqui com certeza a sua marca vai ser bem vista. E sabe qual que é a melhor parte de fazer o Recrocast? Para mim, pelo menos, é aprender, porque eu aprendo muito aqui, sempre trago feras no assunto, e isso que é interessante. Eu acredito que para você também, né, então a sua participação, ressalto que é muito importante. Na última pergunta a gente falou também sobre os excessos, a falta de frequência, né, cometidos nas publicações e tudo mais em relação à marca. Agora, tem como ter, será um perfil completo, falando perfil empresarial, sem que ele seja, digamos, não tenha tantas publicações, mas as publicações que tenham, elas sejam de conteúdo relevante, importante e agregam valor a essas publicações, cara? Sim, com certeza. E eu acho que é justamente aí que entra a questão que a gente comentou antes, né, do planejamento. Aí tu consegue ter um conteúdo de qualidade na frequência correta, da forma certa, né, porque às vezes a gente vê muito isso, falando ainda sobre fotos e banco de imagem, né, o conteúdo é super legal, é muito importante para o público que vai ver, mas ele está apresentado de uma forma que pessoas vão fazer assim, né, só aquele arrasta para cima e não vai nem, continua no feed e não vê, né. Então, tu ter todo esse planejamento que envolve também as captações, que envolve ter conteúdo próprio, aí sim tu vai conseguir ter um conteúdo bom. E eu acho que é mais do que essa questão, como é que eu posso dizer, visual e até de conteúdo bom, uma rede social que não é superficial é aquela que mostra quem é a empresa, sabe? Que mostra a brand persona ali, né? Mostra quem é a empresa, como ela se posiciona, o que ela pensa, sabe, quem está por trás, sabe? É se diferenciar nesse sentido, porque hoje a gente fala, conteúdo, tu dá um Google ali, tu acha, mas tipo, o conteúdo da forma que aquela empresa, que aquela pessoa vê, sabe? Aí é diferente.
Então, eu acho que isso também faz a gente sair da superficialidade, mostrar quem está por trás, não ter medo de se posicionar, né? Ter essa coragem de se posicionar, porque posicionamento exige excluir automaticamente, né? Naturalmente alguns públicos, algumas coisas assim. Então, Selecionar. exatamente, uma seleção natural, né? Então, o posicionamento na rede social, né? A opinião também eu acho que é muito importante para fugir da superficialidade e entra no planejamento. Perfeito. Bem, agora pensando aqui, né, a gente estava até comentando nos bastidores, talvez quem está nos assistindo, que tem um negócio, pode pensar o seguinte: mas será que a agência vai conseguir seguir o ritmo da minha empresa, mesmo estando por fora dela, fazer as filmagens? Será que eles vão acompanhar todo esse ritmo? Como é que a gente pode colocar isso para quem está nos assistindo? Me enfiando no meio. Vai lá. É uma dúvida bem comum das grandes empresas, né? Acho que é por isso até que eles acabam, muitas vezes, contratando agências internas, equipe interna, né? Por pensar, uma agência de fora não vai entender o que eu quero passar, não vai entender meu negócio, não vai estar aqui, sei lá, no chão de fábrica, vendo como é que as coisas funcionam, que mensagem a gente quer passar, né? E aí que entra o papel de uma agência estratégica e que tem esse aprofundamento, né, Mick? Uhum. Até depois a Bruna pode falar um pouco melhor, porque está inserida, né, nesse meio aqui dentro da agência. Mas, sim, a dúvida é sempre a mesma, na verdade. As dúvidas são sempre as mesmas. Quando qualquer empresa vai contratar uma agência, as dúvidas sempre são as mesmas. E uma dessas dúvidas é justamente se a agência vai conseguir entrar no ritmo. Só que, na verdade, às vezes existe um pensamento turvo sobre o que é uma agência, o que faz uma agência e para que serve uma agência, né? Muitas vezes a agência ela é colocada como o setor de marketing da empresa, né? Mas o setor de vendas da empresa. Também, né? Aí é pior ainda, né? Mas vamos partir do pressuposto que os caras acham assim, eu não tenho um setor de marketing na minha empresa. Cara, e às vezes empresas grandes, bem grandes, não tem um setor de marketing. Aí o que eles fazem? Vão atrás da agência e colocam sobre a agência uma responsabilidade que não é devida, né? Eu não quero me isentar de responsabilidade, não é isso que eu quero fazer aqui, mas o que eu quero é que as pessoas, principalmente os donos da empresa, os gestores de marketing, eles entendam que é o seguinte: tu precisa de um setor de marketing na tua empresa. Precisa, é necessário. Isso é uma coisa que, assim como um setor comercial, você tem que ter um setor de marketing. E de preferência que sejam separados. Porque é o seguinte: o setor de marketing, ele vai estar envolvido, ele vai estar enraizado na empresa. Ele vai estar conectado nas raízes mais profundas e entendendo sobre o negócio, né? E muitas vezes o setor de marketing não é uma house, não é sei lá, 10 pessoas na equipe. Cara, às vezes uma única pessoa é suficiente. Para fazer uma ponte, de certa maneira. Perfeito, exatamente. Aí o que acontece? Muitas vezes a agência começa a trabalhar e, como não tem um setor de marketing, sobra para alguém. Vai ficar na responsabilidade dele responder a agência ou ajudar a agência. Cara, é um sacrifício para essa pessoa. E eu não julgo essa pessoa porque ela está numa posição que ela não deveria estar. Sim. Sabe, tendo que e dali a pouco alimentar. Não ganha nada mais para fazer aquilo. Então nem por isso, mas pelo fato de que, cara, não é o conhecimento dela, não é a expertise dela, entendeu? Então, essa pessoa está numa posição que ela não deveria estar, numa posição complicada e tal. E aí o negócio fica com atrito e aí nunca está bom porque o planejamento da empresa nunca está alinhado com o planejamento da agência e as coisas não andam direito e, cara, é aí que se rompe uma parceria, entendeu? E quando se tem um setor de marketing, isso é transferido, essa, digamos, não a responsabilidade, mas esse conhecimento, essa expertise da empresa é transferido para a agência e a expertise da agência é transferida para a empresa. Então acontece realmente uma colaboração. A gente sempre fala que o nosso trabalho é colaborativo, o nosso trabalho não é impositivo, né? Eu tenho que trabalhar, tu é o setor de marketing da empresa X, cara,
tu é meu melhor parceiro, entendeu? Não é o dono da empresa, não é o... Depois que eu fechar o contrato, depois que assinou o contrato, o meu melhor amigo não é o dono da empresa. É o cara do marketing. Por quê? Porque eu preciso que ele esteja alinhado com as minhas ideias e ele também precisa alinhar as ideias da empresa comigo. Quer dizer, ele pode até negociar as ideias, obviamente, com o dono da empresa, mas essa ponte justamente Exatamente. vai Isso ter que ser com facilita ele. depois lá na ponta a gente poder realmente criar um conteúdo de valor, né, Bruna? Sim, eu acho que as pessoas elas têm uma ideia muito errada de marketing. Marketing não é só a publicação que vai para o feed no dia tal. Não é só isso. É muito importante ter uma pessoa dentro da empresa que vai fazer, que nem tu comentou, uma ponte com a agência para a gente conseguir se conectar com a empresa. A agência não pode e não vai estar o tempo inteiro em todos os processos da empresa. Então é importante uma pessoa que tenha esse conhecimento, mas não só o conhecimento dos processos da empresa, mas também os conhecimentos, o conhecimento do marketing, de entender o que ela vai solicitar para a agência, do que ela vai passar para a agência. Aí sim, a gente vai conseguir criar um conteúdo de valor, vai conseguir criar um posicionamento, vai conseguir criar uma persona, com auxílio de uma pessoa que tem esse conhecimento. Então, a agência, claro, ela consegue sim estar no ritmo da empresa, mas precisa ter alguém disposto a ajudar lá dentro também, a colaborar com isso. Porque muitas vezes, que nem tu comentou, as parcerias se rompem porque as pessoas não têm essa ideia de que tem que passar o conhecimento para a agência. A agência não vai conseguir estar no dia a dia da empresa. Ela vai conseguir absorver isso se alguém passar para ela. Então, muitas vezes é frustrante para o cliente porque eles não compreendem essa necessidade, né? Então... Excelente. Até é importante colocar aqui uma relação de proporcionalidade, dá para dizer assim, do marketing, né? Primeiro, como a Bruna falou, marketing não é publicidade. Publicidade é uma coisa, marketing é outra, né? Marketing é estratégico, vai ao encontro do administrativo da empresa, de planejamento, pesquisa, isso é marketing, né? Mas de qualquer maneira, agora a questão de proporcionalidade, o que eu quero dizer com isso? Que quando tu acha que tu está fazendo marketing da tua empresa e tu está só investindo em um canal, isso não é marketing. E isso talvez nem seja publicidade. Só seja uma veiculação. Então, é importante que tu entenda, por exemplo, assim, eu estou trabalhando com a rede social da minha empresa. Cara, isso é um único canal. A rede social é um dos pontos de contato que o cliente vai ter contigo, né? Tem milhares de outros pontos de contato. Tu pode escolher por qual tu vai trabalhar. Tem empresas que trabalham só com rede social? Tem empresas que trabalham só com isso. Mas assim, é muito arriscado tu apostar tudo numa coisa só. Então, eu volto a dizer aqui que a nossa expertise é com marketing digital, a nossa expertise é com redes sociais, porém, a empresa não pode só apostar nisso, ela tem que ter canais alternativos, ela tem que ter opções de, sei lá, daqui a pouco, eu preciso de uma mídia física, eu preciso de uma mídia de rádio, eu preciso... Vinculação em TV e tudo TV, cara, sinceramente... Jornal, que jornal hoje também, jornal impresso. Também, depende do público. Desculpa, vai lá, Bruna. Não, mas eu acho que daí isso volta novamente para aquilo de... para quem você está fazendo. Então, depende muito do nicho da empresa público também, né? Tem empresas que vai ser muito válido tu colocar na TV, por exemplo, na rádio. Agora, para outras, só a rede social já é bastante. Então, por isso que é importante ter alguém pensante que faça essa... Né? Porque a responsabilidade que eu disse que recai sobre a agência é de justamente pensar estrategicamente no negócio da empresa. Mas, cara, a agência não tem essa capacidade. No sentido de não estar ali inserido, enraizado dentro da empresa, né? Então, é justamente isso, a responsabilidade de pensar assim, ok, eu quero fazer um trabalho de rede social porque isso, eu quero atingir esses objetivos. Isso é a empresa que precisa fornecer para a agência. A agência vai perseguir aquele objetivo como se fosse sei lá, vai ter que ir atrás, vai ter que atingir aquilo. Mas o direcionamento, eu quero isso,
Tanto que nós mesmo aqui na agência a gente está fazendo isso agora, né? A gente está começando a transferir a responsabilidade de planejamento de objetivo para o cliente. Cara, qual que é o teu objetivo? Porque tem aquela frase da Alice no País das Maravilhas que diz que para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, se o cara chega e diz assim, eu quero ganhar seguidores, tá? Mas qual é o objetivo disso? Eu quero ter eu quero ter mais alcance, eu quero ter mais... Aí entra naquela primeira conversa que a gente teve aqui. Cara, é muito relativo, não? Se o viral é uma coisa que vai funcionar para ti, tudo bem, mas como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai saber? Planejando, entendeu? Tendo um planejamento. Que não basta só aparecer que a rede social é grande, enfim, a empresa em si, quando a pessoa vai visitar, ela tem que mostrar essa diferença também, né? Sim. Então é muito só tu legal pegar estar empresas aliado. gigantes, né? Tu pegar empresas enormes, né? A gente acompanha muito empresas, muita agência grande, né? De expressão e tal. E aí a gente vê, cara, sei lá, a empresa X lá, Sadia, tem uma agência para cuidar da parte física, tem uma parte para cuidar das ações de mercado, tem uma parte para cuidar das redes sociais, tem várias agências e elas trabalham em conjunto, formando um omnichannel, mas ela pode ter várias agências. Então, tipo, Legal. cada um tem uma expertise, entendeu? Não adianta tu chegar e dizer para a agência, beleza, agora vocês são o marketing da minha empresa, façam tudo. É um pouco injusto, digamos assim. Eu quero vender mais. Beleza. Quem que é o teu público? Vejam aí. Quais Todo são as dores do teu público? Quem não sei. comprar é o meu público. Por que eu não consigo vender aqui ou ali? Sabe? Tipo, acaba transferindo esse tipo de informação para a agência, né? Excelente. Bem, eu não sei se funciona dessa mesma forma na rede social, tá? Mas eu não gosto, e eu acredito que o pessoal de casa também, vocês também talvez, não gosta daquilo que eu não entendo. E aí a gente vê, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui do direito, muito juridiquês, que às vezes usam termos muito técnicos, ou até na medicina, enfim, tem várias profissões aí. E como atender o perfil dessa empresa, por exemplo, sem utilizar tantos termos técnicos, e se não utilizar esses termos técnicos para falar com o público, será que não vai estar faltando algo, não vai estar incompleto em algum sentido? Essa eu acho que dá pra gente botar uma vírgula aí, porque muitas vezes o incompleto, ou sei lá, parece que está faltando alguma coisa, ou é raso o assunto, muitas vezes não tem relação com o técnico, né? Eu já vi milhares de publicações, ou anúncios, ou, enfim, milhares talvez seja exagero, né? Mas eu já vi muito conteúdo aí que é extremamente técnico e é raso, entende? E é simples, é algo que não vai além. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que relacionar. Não significa que, para ser completo, para ter valor agregado, o teu conteúdo tenha que ser técnico, né? Tá aí diferente. Isso. E com relação a isso, já respondendo ali a tua pergunta, eu acredito que os termos técnicos têm que ficar guardados para públicos que exigem termos técnicos, né? Então, quando tu fala, por exemplo, assim, juridiquês, cara, se eu sou um advogado, vamos pegar, se eu sou um advogado, eu quero me comunicar na rede social, cara, não adianta eu ficar falando de artigo, isso, aquilo, cara, eu tenho que resolver o problema da pessoa. Se eu me proponho, por exemplo, a atuar na área criminal, vamos supor, eu quero ser o advogado da porta e cadeia lá. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso selecionar, não sei se dúvidas, mas as principais angústias, dores daquele público, o cara que está na porta da cadeia lá, ou que está na cadeia, e tentar resolver isso, sabe? Sei lá, você foi preso hoje, saiba como você pode se livrar. Entende? 5 maneiras de se livrar da cadeia. Mas óbvio que isso é um exemplo tosco, né? Mas coisas que façam sentido e que simplifiquem ao máximo esse público, né? Agora, se eu sou um professor de engenharia e o meu objetivo é vender curso de engenharia, cara, o tecniquez, ele vai me ajudar a ganhar autoridade, entendeu? Então depende muito do público também. Claro, total.
Perfeito. Eu acho que o público é o principal, né? Porque algo pode ser raso para mim, mas para outra pessoa pode não ser. Então, e o post, o conteúdo, a rede social atingindo seu objetivo, né, que foi pré-estabelecido, não é raso, né? Então, pode ser que seja de algum mercado mais divertido, mais Descontraído. isso. Ele vai ter um conteúdo mais que para as pessoas que gostam de coisas mais sérias, mais técnicas, pode parecer raso, mas para a pessoa que não gosta, não vai ser raso. Então, Tudo depende de quem está vendo, como está exato, vendo, né? isso aí. Do ângulo também. Bem, antes eu falei que eu ia citar uma coisa aqui que não estava no roteiro, e que eu acho interessante, pelo menos, né? A questão do selo de verificação, que agora, não sei se vai ser tendência, não vai ser, no Brasil não tem ainda, pelo menos até a gravação desse vídeo, mas é algo que dali a pouco para as empresas vão achar que, olha, vai valer super a pena você comprar, porque vai ter essa possibilidade, acredito, no nosso país também, né, de comprar o selo de verificação, que é uma tendência também, eu acredito, que no marketing, não sei se é ou não é, estou jogando aqui para a gente discutir, porque isso, dali a pouco, clientes da Recro vão querer vir com essa ideia de comprar, se vale a pena ou não, para criar um certo respeito, porque antes, acho que tudo que é muito fácil também não dá tanto. Agora, antes o pessoal, vamos trabalhar e tal, para a rede social ganhar destaque e ter o selo de verificação pelo Instagram, falando aqui, né? Mas agora que dá para comprar, será que vai ter o mesmo valor? Cara, esse selo de verificação sempre foi uma desgraça, né? A gente nunca conseguiu. Já tentamos várias vezes, a gente nunca conseguiu, para nenhuma conta. Ele era muito desgraçado mesmo. E agora, como que eu acho que ele vai ajudar? Fugindo um pouco da tua pergunta. Eu acho que ele pode ser muito útil para algumas contas. Por quê? Eu acho que até por causa dessa questão de muita conta fake, muita conta se passando por outros para dar golpe. Então, acho que nesse sentido, quem está a fim de dar um golpe não vai comprar um selo de verificação. Por exemplo, a gente tem um cliente, a Vila Trentin, nem conversamos ainda sobre esse assunto. Mas a Vila Trentin, por exemplo, é um cliente de turismo que tem muita expressão, e aqui no Sul a gente tem muito problema com isso de clientes grandes relacionados ao turismo, hotel. Eles têm, sei lá, uma conta fake por dia, fazendo sorteio, é muito comum isso acontecer. Então, acho que para esse tipo de conta, com esse tipo de expressão, vai ser muito útil esse selo azul. O cara, a conta vai comprar esse selo azul, enfim, é meio que um aluguel, né, que tu paga mensal. Então, tu vai ter esse selo azul e vai te ajudar nisso. Mas, por questões de vaidade, agora eu tenho um selo azul. Cara, se todo mundo pode pagar, todo mundo... Né? Se é só pagar, qualquer um pode ter. Então, acaba perdendo o sentido para outras funções, né? Que não seja essa de fugir dos fakes. Mas é algo interessante, né? Porque até então... E não sei qual que é a estratégia final do Instagram, se talvez é oferecer mais segurança. Sim. Acho que o fim ali está nisso, né? Está nisso mesmo. Cara, entendam uma coisa. Não só você, mas a galera que está assistindo e os empresários, o objetivo do Instagram, do Facebook, do TikTok, do YouTube, a rede social que for, LinkedIn, é ganhar dinheiro para eles. Agora, eles vão tentar fazer com que isso pareça de interesse das pessoas que estão usando. Mas, na verdade, é sempre o interesse deles. Então, tipo, isso, independente do que a gente tentar pensar aqui ou ficar divagando a respeito do assunto, o objetivo é ganhar dinheiro. É isso. Aí vamos ver como é que vai ser essa tendência aí, se as empresas vão aceitar, como é que vai ser essa questão de aceitação. Mas é interessante, né? Deixa aqui no seu comentário se você compraria ou pensa em comprar o selo de verificação quando chegar no Brasil em autorização. Agradecer a produção do RecroCast, Cris Castro, apareceu hoje aqui. Ele sempre contribui, né? De alguma forma, sempre contribui aqui, está sempre ligadinho também nos bastidores e que faz o negócio acontecer. Uma das pessoas também que, na verdade, esse projeto, como eu sempre digo aqui, a gente já está no 6º episódio aí, mas sempre digo que tem muita gente envolvida e realmente, né? A galera que manda sugestão, pessoal de casa e também a galera que dá agência também. Ajude patrocinando o programa para comprar mais um microfone para eu poder só largar essas mortas aí de lá. Isso aí, boa. Fica o convite novamente aqui, você que empreende, chama a gente aí que a sua empresa vai ser bem vista aqui no RecroCast, viu? Pensa que está de olho também nessa questão da rede social dos clientes.
não só na rede social, mas, por exemplo, o Google Meu Negócio, cuidar o que o pessoal está comentando sobre a empresa, também é um certo parâmetro, digamos assim, de você saber se o posicionamento da tua empresa está indo ao encontro dos clientes e tudo mais. E, claro, sempre fazendo um filtro, né? O que é crítica construtiva, o que é destrutivo e tudo mais. Agora, Bruna, talvez uma outra forma de pensar, digamos assim, na questão de tendência, falando agora, a gente já falou sobre o selo de verificação e tudo mais, mas o Instagram, vamos colocar como rede social aqui para a gente discutir, de certa maneira ele, não sei, privilegia por determinados momentos mais o vídeo, mais a foto em questão de distribuição. É interessante pensar, por exemplo, eu quero um perfil que tenha, por exemplo, postar num dia uma foto, no outro dia um Reels, no outro dia uma arte, fazer essa mesclagem. Ou, por exemplo, o Instagram está querendo, né, tá na tendência de distribuir mais vídeos. Então vamos investir só nisso agora. Ou é legal intercalar um pouco? Então, as redes sociais, elas em momentos, né, específicos, elas priorizam tipos de conteúdo. Novamente, pode ser pelo jeito que as pessoas estão consumindo isso, mas também para fazer com que as pessoas produzam mais coisas próprias nele, né? Então, é muito importante ficar ligado nisso, fazer os conteúdos com que estão mais em alta, que estão sendo entregues com maior facilidade pela plataforma, mas também é muito importante ter a ideia de que nem todos os conteúdos vão ser legais publicar em vídeo, nem todos vão ser legais só em foto. Então, o planejamento, novamente, ele volta ali para ter uma análise do que funciona. É claro que uma rede social só com foto ou só com arte se torna monótona. Ninguém vai gostar de ver sempre a mesma coisa. Mas é importante tu também ter essa ideia. Meu público gosta de ver mais foto. Ele consome mais o carrossel, ele consome mais o vídeo. Então, em vídeo é muito mais fácil agora tu passar uma ideia mais rápida, mais dinâmica, mas às vezes tu precisa passar uma informação que as pessoas absorvam e não tenham dúvidas. Então, precisa de um carrossel, precisa de uma arte estática. A foto, às vezes, para mostrar alguma experiência, também é importante. Então, é legal ter essa mesclagem, e não só um tipo de conteúdo. E saber também em qual deles vai ser melhor porque eu quero atingir. Quero passar uma informação mais densa. Então, vamos para um carrossel, que a pessoa consegue parar, ler, né? Um vídeo já é mais dinâmico, uma coisa mais... Quero passar uma informação mais rápida. Então, é importante ter essa ideia. Isso é interessante, né? A questão das dancinhas que a gente vê também, por exemplo, nos vídeos. A gente está falando de trends, né? Mas que nem para todo mundo talvez não vai funcionar, né? Funcione para uma empresa ali, por um determinado momento. Pode ser que funcione para mais tempo. Então, aí estamos falando de tendências. A gente teve até a Zoe, inclusive, que tem agora Instagram, né? A Zoe, para quem não conhece, Karen apresenta a Zoe pro pessoal. É a Zoe da Recro. A Zoe da Recro. A Zoe da Recro. A Zoe é a gestora da bagunça aqui da agência, né? Nossa linguicinha. Tem guarda compartilhada com todo mundo da agência. Não, mas ela mora comigo e com o Mickey, né? Ela mora. Ela mora lá. Sigam a Zoe aí no Instagram. A Zoe veio para mostrar bastante a rotina dela como gestora da bagunça aí no Instagram dela, então fiquem de olho e acompanhem. Ela participa, inclusive, de captações com clientes aí, né? Famosa. Atriz. Ela é um perfil teste, né? Tudo que a gente quer testar, a gente vai usar ela também, mas é isso, acompanhe. Eu falei nela porque ela participou aqui no perfil dela, mandou uma sugestão aqui, né? Mas brincadeiras à parte, a gente tem a caixinha de perguntas, né? Que o pessoal nos mandou algumas sugestões aqui, algumas dúvidas também. Samuel Salvar me mandou o seguinte: dicas de publicações semanais para o Instagram. Vale a pena investir no Reels ou Feed? A gente falou já. A gente comentou agora. A gente estava comentando que depende, né? O Paulo Branquer, eu sempre pergunto, e eu sempre pergunto porque eu fico nessa dúvida. Branquer. Ele é o nosso espectador assíduo aí, ele escuta, assiste todos sempre aí. acompanhando, Paulinho. que bom. Obrigado pela audiência aí. É viável tornar a identidade da empresa volátil, sempre mudando, se isso gera vendas?
Vamos lá. Tornar a identidade da empresa volátil. Eu acho que ele quis falar mutável, assim, que muda o tempo todo. Não. Nunca é. Independente do que aconteça, tu só vai mudar a identidade visual da tua empresa quando, sei lá, é uma necessidade extrema. Quando acontecer alguma coisa ou ruim, ou, enfim, que tu quer evoluir, ou que tu... Não sei, mas quando alguma mudança importante acontecer. Se não, tu não muda nunca a identidade visual da tua empresa, né? Então, eu acho que essa volatilidade, assim, essa mudança... Eu acho que, falando agora de termos técnicos, né? Eu, como designer, estudei na minha faculdade, na minha pós-graduação, um negócio que chama marca mutável, né? E é basicamente falando de logotipo, né? Não de identidade visual. Identidade visual nunca pode mudar, salvo essas situações que eu falei. Mas, assim... Marca mutável é o quê? A tua marca ela pode assumir várias formas, várias cores, várias fontes diferentes, vários formatos. Ok, isso é uma marca mutável, ou marca mutante, também se chama assim. Agora, a identidade visual, para mim, é sagrada, né? Tu tem que definir e seguir com ela, porque tu vai ter que ser reconhecido por ela em algum momento, né? McDonald's, a última vez que mudou de identidade visual foi a vez que o cara comprou lá. E, sei lá, acho que nos anos 50, 60. Depois, é isso, cara. Até hoje, mesmo. Entendeu? Legal. Bem, a Vitória Zorzin, que é a nossa colaboradora aqui também, né, da Recro, estrategista aqui da empresa, ela perguntou o seguinte, e aí, claro, quem quer um atendimento mais especializado vai buscar a Recro. Mas vamos colocar de uma maneira aqui, colaborativa, qual o primeiro passo para manter minhas redes atualizadas? A gente está falando de atualização. Voltando, novamente, planejamento, pesquisa, entender o seu público, entender seu objetivo, aí sim tu vai conseguir manter atualizado, porque tu vai ter um caminho a percorrer. Tu vai ter muito a falar, né? Quando tu tem um planejamento, um posicionamento, tu tem muito a falar para o teu público, a se comunicar, a conversar com o teu público. Então, aí sim tu vai ter uma frequência. Começa por aí, então. Começa sabendo o que eu quero passar para o meu público, quem eu quero ser, né? O que eu quero me diferenciar. Então, tudo isso vem do planejamento. E aí, a partir do planejamento... Eu acho que é a imensidão de caminhos, a imensidão de possibilidades que cancela as pessoas em algum momento. Para começar, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Tá, mas tem esse jeito para fazer, tem aquele outro jeito para fazer. Então, define o que tu quer, define o teu posicionamento, define o teu planejamento, aí vai ser muito mais fácil tu começar. Porque se tu não tiver, tu vai olhar para aquela imensidão e tu vai... Se perder, eu não sou capaz. Vou fazer um post de dia da árvore. Exato. Só preencher o cronograma. E a Zoe da Recro, claro, sua contribuição ao. Então, boa. Minha resposta é au. Muito obrigado a todos que participaram aqui. Acho que de uma maneira bem dinâmica a gente conseguiu, né, responder todas as dúvidas aí, trazer situações práticas também para o pessoal de casa sobre tendência de marketing digital. Ficou com alguma dúvida? Pode colocar aqui no comentário que a gente sempre lê e contribui de alguma maneira para trazer o melhor para você aí de casa. Mectar, muito obrigado pela participação. Valeu, que agradeço. Karen, obrigado pela participação. Prazer. Bruna, muito obrigado. Cris Castro na produção aí, muito obrigado também. A você de casa, fica o nosso convite para acompanhar os próximos episódios do RecroCast e rever os que já foram divulgados no YouTube e no Spotify. Até mais. Tchau, tchau. Valeu!